Boa noite a todos. Eu vou ler aqui a pergunta da Geoneiva. No Bhagavad 14:15, quando a alma governada por Sattva deixa este mundo, ingressa na mansão divina da luz, onde habitam aqueles que amaram o bem e o atingiram. Este guna é uma prova ou um prêmio para o espírito? Chave, né? Primeira coisa, nenhum guna é do espírito. O espírito, na sua consciência primária, não tem gunas. O Krishna Shepala, a Patiki, fala direito, filho, inferior, que é o mundo terrestre, que é a consciência terrestre, e a Pakti superior, que é o universo além das milases ou do Maya. E ele deixa bem claro que os gunas pertencem à Patiki inferior. Então o espírito que liberta-se das ilusões não sofre mais a ação de um guna. O guna, na verdade, não é uma coisa, é uma propriedade que está embutida em um pensamento. O Sattva é a propriedade de bondade que está embutida no pensamento. Então o Sattva não pode seguir com o espírito. Agora, por que os pensamentos são sujeitos aos gunas? Porque a ação dos gunas faz parte da provação. A provação que o espírito vive é a realidade criada por Maya ou pela aparência. Nessa realidade nós tem as formas e nós tem os raciocínios. Mas os raciocínios são formados por conceitos. Aquilo que você acredita e aquilo que você desacredita. Mas só o conceito em si não daria condições da relação da prova. Por quê? Porque a prova consiste-se justamente no vencer a ação da Patiki com o conceito. A ação dos gunas com o conceito. Então a ideia lhe diz que você gosta de alguma coisa. E este pensamento recebe uma característica, por exemplo, rasásica, que é fazer o que gosta de fazer. Ou tamástica, que é a qualidade de não querer, do pensamento não querer fazer o que não gosta. Então os gunas não pertencem ao espírito, mas sim ao Maya, à ilusão. E o espírito, quando se liberta dele, não só do Maya, não sofre mais a ação dos gunas. E os gunas são realmente um dos elementos principais da prova, porque o guna é a relação do desejo. É o guna que cria o desejo, porque o guna que lhe impulsiona a fazer, lhe cria o desejo de fazer aquilo. O guna que impulsiona o omitir-se, lhe traz o desejo de não fazer alguma coisa.
Ficou claro? Se quiser continuar a pergunta. Genoeva continua a pergunta. No 19. Os que vivem à luz de Sátiva pairam nas alturas da consciência do eu divino. Isto também é uma prova? O Krishna diz o seguinte: você deve dominar rasas e tamas pelo Sátiva, mas depois você precisa dominar o Sátiva pelo Sátiva. Ou seja, você precisa dominar a vontade de agir ou de se omitir pela bondade. Neste caso seria você dominar, como se fala, dominá-lo cheio de fazer pela bondade. Se fizer, fiz; se não fizer, não fiz. Dominá-lo cheio de omitir-se pela bondade. Se não fizer, não fiz. Agora, se eu fizer, eu fiz. Mas sem intencionalidade. Ou seja, sem a intenção de fazer ou deixar de fazer. Por isso ele fala que se deve dominar o Sátiva pelo Sátiva. Agora, jamais o controle da mente será exercido pela mente. Sim, aquele que consegue controlar o Sátiva pelo Sátiva, este está no mais alto céu. Mas isso não é na mente do ser humano, porque tudo que vem à mente do ser humano é uma aparência, é maia. Isso é no espírito. O espírito que usa a bondade para controlar a bondade que o ego guia, ele alcançou a libertação. Mas essa bondade do espírito não tem nada a ver com raciocínio. Então, volto a repetir o que eu venho dizendo em toda essa conversa. O ensinamento que o Krishna passa não é para o ser humano, porque o ser humano não consegue dominar os gunas pelo Sátiva. Porque os gunas agem por Deus e não pelo homo. Agora, o espírito precisa usar de bondade, e nós vamos falar disso hoje, para dominar a ação dos gunas, a sua ligação à ação dos gunas no pensamento humano. Acho que ficou meio complicado, mas daqui a pouquinho nós vamos descomplicar isso, porque nós vamos falar hoje de amar, não é isso? Se quiser continuar perguntando, fico à vontade. Armando, pai, salve. Você poderia, por favor, explicar brevemente o que são gunas, pois perdi a explicação passada. Qualidades do pensamento. Um pensamento possui, além dos conceitos ou valores que estão embutidos nele, 3 qualidades. Uma qualidade que é a intenção de agir. Outra qualidade que é a intenção de omitir. E outra qualidade que é a intenção de ser bondoso. Então o pensamento que acha que alguma coisa é boa, submete-se a um guna. E aí este guna dá a ele uma qualidade de querer ter aquilo que é achado bom. Um pensamento que use um conceito que diz que algo é ruim, passa por um guna e recebe uma qualidade de não querer ter o que se acha ruim. Isso são gunas, não são coisas, não são elementos,
são qualidades presentes no raciocínio que leva a querer agir ou a querer omitir-se, frente a alguns conceitos que estão neste pensamento. O guna que quer agir, o Krishna chama de rasas. O guna que quer omitir-se, o Krishna chama de tamas. E o guna que dá características de bondade é o Kshatriya. Kael Duran pergunta: guna igual personalidade? Não! Guna é uma característica do pensamento. Olha, vamos te colocar bem claro. Um pensamento é dividido em duas partes. A primeira parte são os conceitos. É o que o pensamento decala sobre as coisas. Então, por exemplo, o pensamento, o ser humanizado, o Maya, a ilusão, o ser humano, tem um raciocínio que diz que um determinado carro é bonito. Mas este pensamento em si é seco, vazio. Ele só diz que um carro é bonito. Mas nenhum pensamento só dita alguma coisa, só dá um valor. Todos os pensamentos, além de darem valor, têm tendências a agir para ter, ou não agir para ter. Omitir-se quanto a ter. Aquele carro é bonito, mas eu não quero ele. Essa ação ou omissão embutida no raciocínio é que são os gunas. Então o raciocínio, olha bem, no português você separa a fase sujeito, verbo e predicado. Não é assim? No raciocínio, você separa o raciocínio em conceito e guna, ação gunática, ou ação do guna. Conceito, o carro é bonito. Ação do guna, eu quero tê-lo. Outro exemplo, o carro é feio. Isso é conceito. Ação do guna, e eu não quero tê-lo. Esse é outro guna. E aí tem o terceiro guna, que é o da bondade. O carro é feio. Se eu tiver, tive. Se eu não tiver, não tive. Esse é o terceiro guna. Então são 3 gunas, são 3 características que se embute ao pensamento, criando ações para os conceitos. Ficou claro isso? Personalidade, moço, já é outra coisa, né? Personalidade é a disposição emocional. Então o carro é bonito, você pode querer tê-lo, mas tem uma predisposição emocional que diz que droga, eu quero tanto aquele carro, mas eu tenho certeza que nunca vou tê-lo. Geoneiva diz, no Bhagavad 14.5, Sattva, iluminação, rajas, atividade e tamas, passividade, são os 3 poderes que nascem da natureza e prendem o espírito infinito a este mundo finito. Na natureza coletiva do planeta, ou pensamento coletivo do planeta? Na ilusão, no Maya. Não há uma natureza específica do planeta, nem uma natureza específica do homo. O homo é apenas um reflexo de uma realidade.
Então, essa ação dos gunas só existe no reflexo, não na realidade. Por isso eu lhe disse que o espírito que se liberta não leva guna nenhum. E a que ou quem pertencem ou de onde vêm esses gunas? Veja, se o guna só existe no reflexo, ele não pertence a ninguém, porque ele não existe. O reflexo é só um reflexo, não é nada real. O guna faz parte do mundo material, faz parte do Maya, ele faz parte da parte inferior, e a parte inferior não existe. Ela é simplesmente o instrumento de prova do espírito. De onde vem? De onde vem toda a parte inferior? De onde vem tudo com o qual o ser humano convive? De Deus, causa primária de todas as coisas. Porque os gunas fazem parte da prova, então são características que Deus utiliza no pensamento, na ideia de pensar. Então vamos começar o assunto de hoje. Vocês podem ir colocando as perguntas que quiserem. Hoje eu prometi falar sobre amar. O moço do fio deve estar dando cambaiota de felicidade aí, porque ele sempre quis saber o que é amar. Agora, antes de falar sobre o amar, eu preciso esclarecer um ponto. Eu estarei falando para espíritos através do Maya, da ilusão, e não para seres humanos. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Muito grande. Eu vou dizer para o espírito, por exemplo, amar é isso. Para amar você tem que fazer isso. E aí você, o humano, vai achar que você tem que fazer. Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo ao espírito: espírito, amar é isso, por isso você precisa fazer isso. Agora, quando eu estiver dizendo isso para o espírito, eu tenho a certeza que não estou falando para você, ser humano, fazer. Ou seja, é com o que você acha que tem que fazer que o espírito vai ter que lidar. E lidar fazendo o que eu estou falando para ele fazer. Então, quando eu disser para o espírito que amar é fazer uma coisa, se você fizer, fez. Se você não fizer, não fez. E quando você fizer e quando você não fizer, o espírito vai ter que estar fazendo o que eu disse para fazer. Quando eu colocar nome neste ter que fazer, vai ficar mais fácil de compreender. Mas por hora, eu quero deixar isso muito bem claro. Para que não aconteça de no meio você dizer: então se eu fizer isso eu me salvo. Ou se eu fizer isso é sinal que o espírito está se libertando. Não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu vou falar através do ego ao espírito, como o espírito se comporta com o ego. Com o ego, fazendo ou não fazendo. Porque não importa se o ego faz ou não faz aquilo que eu digo para o espírito fazer.
É a forma do espírito se relacionar com o ego ou com a criação, o reflexo, é que determina a aprovação do espírito, e não a forma como o humano age, como o reflexo é. Porque é isso, a forma que o reflexo é sempre a prova do espírito. Isso ficou bem claro? É importante eu vou estar falando muito e fazendo alguma coisa, mas não para você, para o espírito fazer. Jancalim, quando o senhor fala para o espírito, pelo menos ele compreende? Sim, porque eu não falo para o espírito em palavras, eu estou falando com o espírito fora daqui. Armando, pode-se dizer que quando um espírito fala ou leva conhecimento a outro, este que ouve procura de pronto pôr em prática? Não pode se dizer isso, porque depende do livre-arbítrio de cada um. Primeira coisa, respondendo a você. Agora, não pense em levar conhecimento, porque eu não estou levando conhecimento ao espírito. Eu estou me relacionando espírito a espírito. Isso aqui está passando conhecimento aqui. São duas coisas diferentes. Geoneiva, o relacionamento espírito-espírito é só pulsar? Isso. A minha filha, o ego, minha filha, fez uma figura interessantíssima. O espírito é uma almôndega pulsante. Almôndega como alguma coisa feita de alguma coisa que você não sabe o que é. Porque a almôndega no restaurante de Oxês é a choba dos bifes da semana inteira. Então você não sabe o que tem de carne ali. E ele só puxa. E este pulsar é a comunicação entre espíritos. Jancalim, aqui é razão, lá é amor? Aqui é rajão. Lá é alguma coisa que aqui nós, na rajão, nós rotula de amor. Eu já deixei muito bem claro. Existe o espírito e a matéria. E a matéria é algo que você não sabe, que nós chamamos de energia. Se só existe o espírito e a matéria, que é o amor? É espírito? Não, então é matéria. Se é matéria, é energia. Então é energia que existe lá em cima. Isso só para dar um símbolo a vocês. Porque na verdade, o que existe lá em cima, o fluido cósmico universal, não é a energia que você conhece. É alguma coisa que nós rotula de energia. Então, o que nós chamamos de amor é alguma coisa que existe lá em cima, fluido cósmico universal, que os humanos rotulam de energia. Gael Juran, então na verdade o aprendizado do espírito diz respeito ao que ele sente sobre o que nós, entre parênteses, humanos, Maia, fazemos? Como se nós, espíritos, estivéssemos olhando por nós, humanos, Maia? Lê de novo o iniciozinho da pergunta. Então, na verdade, o aprendizado do espírito diz respeito ao que ele sente sobre o que nós, humanos, Maia, fazemos? Sim, o aprendizado do espírito diz respeito à forma, sentimento, como ele se relaciona com a sua ilusão. Ou seja, você, humano. O espírito que se apega à forma humana, o espírito que se apega às razões humanas, que se apega à identidade humana, não passa na prova. O espírito que despossui a identidade humana, passa na prova. É isso.
E o que, mas o humano, com o finalzinho da pergunta, a segunda parte, Fia, por favor. Como se nós, espíritos, estivéssemos olhando por nós, humanos, Maia. Não, o espírito não está olhando pelo humano. Está olhando para o humano. Agora, este olhar para o humano é irreal. Porque ele não está olhando para o humano. O humano é o reflexo do espírito. Então ele está olhando o reflexo dele, espírito. Mas este reflexo é deturpado. Então o espírito fica na frente de um espelho. E no espelho deveria projetar a imagem do espírito. Mas não projeta. Projeta uma forma humana, projeta um mundo humano. Então ele olha para um espelho, aonde dentro do espelho existe o mundo humano. Sim, ele está olhando para a situação, certo? Não só para a situação, mas também para o mundo externo, para o mundo interno de culpa, para o raciocínio, para as emoções, para todo o conjunto daquele ser humano vivendo determinada situação. Geoneiva, se determinado ato me irrita, quem se irrita é o ego ou o espírito? O ego. E o espírito, ao ver a imagem projetada de um ego irritado, pode se irritar também ou não. Aí entra o livre-arbítrio do espírito. Armando, existe alguma pausa, ou seja, entre as infindáveis encarnações que vão da 7ª até a 2ª, que o espírito, onde o espírito passa por períodos de mergulho, por assim dizer, na primeira, ou as ligações com egos é ininterrupta até chegar ao primeiro plano? As ligações com o ego são ininterruptas até chegar ao primeiro plano. Eu já piquei os 6 egos, estilando a consciência primária do espírito, funcionam simultaneamente. Então quando você encapa de um, você necessariamente cai em outro. Jancalim, os estados emocionais servem como sinais de alerta para o espírito? Não, servem como prova, fazem parte da prova. O Guna diz que você deve agir, que zela no pensamento a intenção de agir. E fora isso existe a sensação de impotência para agir. Tudo isso criou uma provação, que é o assar bom, o ter vontade de ter e o sentir-se potente para ter. Aí está a aprovação do espírito. Bruno, poderia falar mais sobre o que diz Krishna? Ir além do Sattva pelo Sattva. Não, infelizmente eu não posso falar mais, porque essa é uma ação do espírito. E pelo Sattva, além do Sattva, é o espírito usar a sua bondade da consciência primária. E este termo bondade é só uma alusão para você ter uma ideia do que é. O espírito sabe o que ele tem que usar para controlar o próprio ego, que é bondoso. Como isso não é um mecanismo humano, não é um mecanismo racional, meu querido doutor ego investigativo, é impossível para o ego humano compreender. Jancalim, qual o sentido desse tipo de provação para o espírito? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O espírito que liberta-se da prisão ou possuir a posse do humano está amando a Deus, não um Deus físico, não um Deus espírito, mas ao universo espiritual. Bruno continua, é um desapego para com a bondade.
é um desapego do espírito para com os critérios de bondade humana. Sim. Então vamos começar. O que é amar? Por incrível que pareça, apesar do que isto ser o amor em ação, e apesar dos grandes mestres que trouxeram os outros ensinamentos, aquele que trouxe a parte técnica deu uma resposta, que essa resposta explica perfeitamente o que é amar. O Espírito da Verdade, no livro dos Espíritos, é perguntado sobre o que é caridade. Caridade, fazer para os outros. E ao respondê-la, dá o exemplo perfeito do que é o amor universal. Benevolência, indulgência e perdão. Estes são os 3 elementos que o espírito precisa usar na sua consciência primária para poder desapegar-se da razão humana criada no espelho à sua frente. Então o espírito precisa ser benevolente, o espírito indulgente e perdoar as imagens que são criadas pelo ego, para que ele possa desapegar-se da consciência humana. O que é ser benevolente? A FIA vai para o X o que é ser benevolento. Benevolente, benévolo, que tende a fazer o bem, complacente, indulgente. Complacente. O que quer dizer complacente, minha filha? Veja aí, por favor. Complacência, benevolência, condescendência. Ou seja, o espírito precisa condescender com aquilo que ele está vendo no espelho. Não é com o que o humano está fazendo ou recebendo, mas ele precisa ser condescendente com o ego. Vou dar um exemplo. O espírito que ama, quando o ego é atacado por alguém, ou seja, que a ideia de estar sendo atacado por alguém, o espírito que ama é benevolente com o ego, não briga com esse ego, também não elogia. Ele diz, tá bom, o ego tá brigando, tá, mas eu não tô nem aí pra ele. Sabe, não é checo benevolente com o outro, mas com a imagem que o espírito vivo. E a indulgência e o perdão, que também devem ser aplicadas às imagens que o ego cria.
e não aos outros. Esta é a grande diferença. Então veja, como eu disse, é para o espírito fazer, não para o ser humano. Se o ser humano, ou seja, se a aparência do espelho não for benevolento com os outros, o espírito, para de já pegar-se, precisa ser benevolento com essa ideia. Não é ser benevolento com o outro, ou querer mudar o ego, porque isso não pode. Ele precisa ser benevolento, precisa ser induzento, precisa perdoar o ego. Esse é quando o espírito consegue, na sua relação, que não dá para explicar como é, porque isso ocorre numa consciência que vocês não conseguem reconhecer. Quando o espírito nessa consciência consegue ser benevolento, induzento e perdoar a consciência humana a qual ele está ligado, ele está amando. Ele passou na prova. Mas é o espírito com o ego, e não o ego com o espírito. Então o ego não precisa ser benevolento, porque ele não pode ser ou deixar de ser. Você, o ser humano, não pode deixar de ser ou ser benevolento, porque você é a prova. E ao se provar, o espírito vai ser benevolente ou não. Deu para ficar mais ou menos claro? Se tiver a pergunta, mas isso é o amado espírito. Bruno, eu já vou ler sua pergunta que ficou acima, só para completar aqui do Kael Duran. Veja se eu entendi. Meu ser humano pode ser um assassino, ladrão, estuprador, etc. Mas se meu espírito perdoar essas ações, ele passa na prova? Não é perdoar essas ações. É perdoar as intenções presentes nessas ações. O assassino não seria culpado por assassinar, mas por ter intenções. Ou seja, pela ação do Rasa, pela ação do Rasa, isso mesmo, que diz que ele deve matar. E o espírito precisa perdoar essa ação, ser benevolente com essa ação do guna, não com o ato. O Bruno havia perguntado qual é a bondade espiritual. Como eu disse para você está se referindo ao Chátiva. Como eu disse para você, é uma ação da consciência do espírito. E aí não dá para você entender. Estou colocando o nome bondado só para você ter uma noção do que é. Agora, é uma ação do espírito que o ego humano não tem elementos para compreender. E nem nome para dizer. Armando pergunta: quando o espírito consegue ser benevolente, indulgente e perdoar o próprio ego ou outro qualquer, eu, por exemplo, ainda ligado a um ego humano, poderei ter consciência disso só enquanto espírito que sou, ou poderei ter consciência disso até mesmo estando ligado a um ego humano? Moço. Separe o mundo. Separe o mundo. Existe o mundo ego, o mundo dos egos, ou o mundo das aparências. O que é o mundo do ego ou do mundo das aparências? É tudo aquilo que a razão humana cria, percebe.
tudo que você, humano convivo, é mundo dos egos ou mundo das aparências. Não há nenhuma informação do mundo espiritual no ego. Não há nenhuma consciência do mundo espiritual no ego. Então não, o espírito vai fazer, e vou lhe colocar uma coisa, e por favor, ouça bem. Você não é um espírito. Existe um espírito ligado a você. Você é um reflexo de um espírito, não o espírito. O espírito é outra coisa. Você é um ego. Enquanto você não separar esses dois mundos, essas duas personalidades, o espírito e o ego, e não entender-se como sendo simplesmente um ego, você vai continuar querendo saber o que está acontecendo com o espírito. Mas ele nunca vai saber. E se souber, não soube. Se lhe vier a razão alguma informação sobre o mundo dos espíritos, não veio razão, não veio nenhuma informação, mas veio uma aparência para servir de prova ao espírito, para que o espírito seja benevolente com essa aparência. Então pare, comece tudo de novo nessa sua boca da elevação espiritual. Eu sou o ego. Não sou eu o espírito. Eu o ego, que é o reflexo de um espírito, que não tem nada a ver com eu. Armando diz, eu sempre me tive como um espírito que move um ego. Nunca foi isso, então? Não, existe um espírito, que você é a aparência do espírito. Agora, você é só a aparência. Você é só o reflexo que está dentro do espelho. Separe. Eu pertenço ao mundo dos egos. Não tenho nada a ver com o espírito. A filha lembrou bem aqui. E quem move os egos não é o espírito, é Deus. O espírito está parado na frente do espelho, aonde estão sendo projetadas imagens que Deus está movendo. Teoria da caverna do Platão. Lembra da teoria da caverna do Platão? Os seres humanos estão numa caverna parados, e à sua frente passam imagens. Você é uma daquelas imagens que está passando à frente dos que estão parados dentro da caverna. Geoneiva, o reflexo reproduz os atos e ações da imagem real? Não, o reflexo são provas. O reflexo é uma historinha da carrocinha que Deus cria para ver como você se relaciona com a história. Você é o espírito. O espírito se relaciona com a história. Se o espírito se relaciona com a história de uma forma apegada, ele não passou. Se o espírito se relaciona de forma desapegada, ele passou. Mas isso não muda os reflexos. O reflexo é pré-determinado. Kael Duran, resumindo, seu espírito está assistindo um filme que é a sua vida e que você não tem controle algum sobre isso. Olha, eu disse para um dos moços que está na sala, a única coisa que você pode fazer é assistir a sua vida. Agora, porque ela é um filme que passa na sua frente. Agora, melhor mesmo seria você se conscientizar que esse filme é uma porcaria e dormir durante o filme. Mas como não consegue,
pelo menos assista a ele sem se envolver com ele. É exatamente isso que você falou. Armando, eu não me via como ego, mas como um espírito animando personagens. Isso é fundamental para entender, não? Existe um espírito animando etiapa o personagem. Existe. Mas esse espírito não é você. É isso que você precisa compreender. Eu não estou dizendo nada que eu já disse. Sim, existe um espírito animando o ego. Mas você é ego. Você é o que é animado, não o espírito. Então, por que você é só animação? Porque você, tudo que é racional é animação. E para você, só o que passa pela razão existe. Então, sim, existe um espírito. O espírito que está à frente de um espelho. E nesse espelho está havendo um efeito que o espírito está vendo. Agora, você não é o espírito, e sim só o efeito. Mais nada que isso. O espírito está puro e simples, como sempre foi, no universo, espiritando. E tudo que você faz, inclusive a busca da elevação espiritual, é simplesmente uma prova para o espírito. Wilson, baseado nessas informações, que devemos ser benevolentes com o nosso ego, e tendo em vista o preceito, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, então, em seguida, ao ser benevolente com o nosso ego, devemos aplicar aos demais egos que se relacionam com os demais seres humanos? Deixa eu lhe falar uma coisa, moço. Existem algumas contradições que não dá para lhe explicar. Vou tentar colocar uma delas. Aliás, uma eu já disse. Você não pode ser universalista, não pode ser monista sem ser dualista. Deixa eu tentar lhe explicar. Elevação espiritual é você fundir-se ao todo, unir-se a todos os outros. Isso é elevação espiritual. Mas, para você, e quando você faz isso, liberta-se do egoísmo, do pensar em si antes dos outros. Só que para você fazer isso, você só pode pensar em você. Deixa eu tentar explicar isso para você. Você tem alguém que você conhece. Sua mãe, seu pai, sua família, sua esposa, não sei. Alguém que você conhece. Não tem? Claro, todos conhecem uma outra pessoa. Essa outra pessoa que você conhece, prestem muita atenção nisso, filhos, porque isso é fundamental. Essa outra pessoa que você conhece é um outro ego, que é o reflexo de outro espírito. Eu sei que vocês acham que sim. Por exemplo, o médium, é casado com a filha. Então nós estaríamos falando de dois egos convivendo reflexos em comuns. Mas isso é irreal. A esposa deste, sua mãe, seu pai, a pessoa que você conhece, não existe no mundo exterior, só dentro do seu ego. Vou tentar explicar melhor. Tudo que você vive pela razão, todas as pessoas que você conhece, todos os elementos do mundo que você conhece,
não são compartilhados com ninguém. São criações do seu ego. Então a sua mãe é só uma criação do seu ego. O seu ego não está se relacionando com um ego que seria sua mãe. Porque o ego só se relaciona com ele mesmo. Então o ego cria a ideia de ter uma mãe e o ego que faz o relacionamento você humano e a mãe que está dentro de você. A partir disso, a sua pergunta fica fora. Auxiliar os outros. Que outros? Aos outros espíritos, os outros espíritos não estão na sua aparência. Não estão no seu espelho. Eles estão vivendo os espelhos deles. Cada um vive um espelho. E no seu espelho tem uma aparência que você chama de mãe, que pode por um acaso estar aparente em outro espelho, mas não há união, porque aquela aparência que está no outro espelho não é a mesma mãe que o seu ego criou. Pode ter até a mesma forma, mas não é a mesma mãe, a mesma pessoa. Sua mãe é uma pessoa, a pessoa que é sua mãe é outra pessoa. Se tocou picando cada vez mais, mas é. Se volta a um exemplo que eu já passei durante os estudos. André Luiz chega no nosso lar, entra numa enfermaria muito grande, onde existem milhares de espíritos deitados em maca. Aparentemente esses espíritos estão dormindo. E André Luiz olha e pelas feições, claro, tudo isso é simbólico, né? Sente que aquele espírito não está simplesmente deitado dormindo ali, mas que está num processo mental. E aí ele pergunta para o Matt, o que está acontecendo? Ele diz, cada um está vivendo a sua vida. Então você é um espírito deitado numa maca, e todos que pertencem ao seu ego, que convivem com o seu ego, mas são criações do próprio ego, estão ali junto com você, na sua mente espiritual, na sua televisão, na sua tela de cinema. É um filme para cada um. A FIA está dizendo mesmo que tenha personagens repetidos. Não existe personagens repetidos. Mesmo que aparentemente você ache que aquele personagem é outro. É o que eu disse, sua mãe é um personagem que faz parte do seu ego. E a pessoa que é sua mãe é outro personagem, porque a ideia que você tem sobre ela não é a mesma que ela tem sobre ela. Então são duas coisas diferentes. Então é cada... Sabe, qual é o nome que se dá, filha, quando você fica sozinho assim no lugar? Como é que é o nome desse lugar? Não. Cabino. Isso. É cada espírito está sentado numa cabino. E todas as pessoas que se relacionam com aquele espírito estão sendo projetadas só para aquele espírito. Então não há ninguém para você ajudar. Nem você, o humano, nem o espírito. Porque quando você ajuda alguém na humanidade, é o ego ajudando a ele mesmo. E quando o espírito quer ajudar outro espírito, ele não pode. Porque ele está só olhando o seu reflexo. Shimoshi do Fio, lembra da história do querer amar sua esposa? Eu disse, ela nem existe. Jean Calin havia feito uma pergunta que tinha ficado para trás, e ele repetiu agora para a gente. Ele está se referindo à ação do espírito ligado ao ego, né? Você, no caso. E isso me parece uma ação egoísta e não universal. Que ação? Não entendi.
que a ação do espírito lhe parece egoísta? Ficar assistindo é uma ação. E agir só sobre o seu personagem parece egoísmo. Mas veja, o espírito já é universal. A ausência de egoísmo se caracteriza aí justamente por você deixar de pensar em você. Para você deixar de pensar em você, você precisa se concentrar em você. É o que eu disse, parece paradoxal algumas coisas, mas são mesmo. O espírito só volta a ter a consciência universal quando ele se preocupa consigo mesmo para destruir a si mesmo. O espírito que está ligado a um ego, ele acha que ele é o ego. E quando ele se desliga desse ego, ele já repara que ele já é universal. Mas para se desligar do ego, ele precisa olhar só para o seu ego. O Wilson diz, é o mundo holográfico, onde cada um pensa que existe. Mas tal realidade somente é a prova do espírito. Seria isso? Onde cada um pensa que existe. Ele e as coisas e pessoas que o cercam. Não é só pensar que você existe, mas você pensar que você e as coisas que o cercam, coisas e pessoas que o cercam, existe. É isso mesmo. Você e tudo que o cerca, inclusive pessoas, são figuras holográficas específicas para um espírito. Kael de Juran pergunta, Pai Joaquim, você é meu ego? Não, o Pai Joaquim não pode ser o seu ego, porque o Pai Joaquim é um ego meu. Compliquei, né? Mas é isso mesmo. Eu sou um espírito, você é outro espírito. Eu hoje me pronuncio pelo ego Pai Joaquim, você se pronuncia através desse outro ego. Mas seu ego está invadindo o meu. Mas não tá. Acabei de dizer, você e tudo que lhe cerca está em você. Então veja, existe um ego Pai Joaquim? Existe. Mas esse ego Pai Joaquim não é o que está no seu ego. Ou seja, eu não estou dentro de você. Na verdade, existe no seu ego a criação da existência de um ego Pai Joaquim. Então você não está se relacionando com eu. Você está, o seu ego, o ego que o espírito está vendo, está se relacionando com ele mesmo, numa figura que este ego criou, chamada Pai Joaquim. Não tem nada a ver com eu, nem com este ego. Armando diz, mas para o espírito se desligar do ego, só quando ele chegar no primeiro plano, o que tem muito chão. O que o espírito que ouve isso faz com as informações como quando se desligar do ego, pois isto está tão infinitamente longe? Só completando o que eu estava falando para outro moço, tem um moço aí, fala o nome dele, filha, o doutor. Isso, fala aqui. Bruno. Um dia esse ego me fez a pergunta, Joaquim, o que você está fazendo dentro de mim? Eu disse, não sei, foi você que me colocou aí? Eu não estou dentro dele. Ele me colocou dentro dele. Ele colocou alguém que ele chama de Pai Joaquim dentro dele. Moço do fio, está fazendo confusão. Ego é simplesmente consciência. Ego não é ser humano. Ego é uma consciência, humana ou não. Os espíritos que vivem reflexo de egos ou consciências que moram em Marte,
estão ligados a egos marcianos. Você está ligado a ego teete, ou humano. E o espírito sabe disso. Então ele sabe que se desligar do humano é estar ligado a outro. Não é só na primeira que você vai se desligar do ego humano. Quando acabar esse encarnação, o espírito vai se desligar desse ego. O amando morre. O filme acaba. Sabe, desliga, acabou. O espírito vai para casa para voltar amanhã e assistir outro vídeo. Aí vai ser a Malia, o José, o Joaquim, não mais o Amando. O filme Amando acabou. E o espírito sabe disso. Conhece o processo reencarnatório melhor que você. Então são as duas informações. O espírito não pensa que só no primeiro ego. Não, ele sabe muito bem o que é reencarnação. E sabe muito bem o que é um ego humano. E que outros egos ou consciências virão depois. Belisário pergunta: ego é personalidade? Ou consciência ou identidade. O nome não importa. O ego é o raciocínio do espírito. Em que nível que ele raciocinar? É o criador de realidades, da realidade que o espírito está vivendo. Mas diz o seguinte: acho que eu coloquei personagens demais na minha história, novela. E agora não sei como administrar isso tudo. É como se uma novela ficasse tão popular que eu, como escritora, procurei esticar mais e mais capítulos. E agora não sei como acabar a novela. É mais ou menos isso? O grande problema é que tudo isso faz parte da novela. Quem está pensando isso não é o espírito, é o ego. Então isso tudo faz parte da novela. Então não se preocupa com isso, deixa o ego viver lixo. Armando pergunta: onde é essa casa que o espírito vai antes de voltar para ver outro filme? Seria o primeiro plano? Não! Já disse que só volta ao primeiro plano quando sair. Você tem aí 7 consciências. Ele sai da 7ª, vai à 6ª e volta à 7ª. Olha, não vou fazer muita fofoca sobre o espírito não, viu? O que ele faz, o que deixa de fazer. O interessante é entender que você é único. E tudo que está fora de você pertence a você. Está dentro de você e só existe dentro de você. E é por isso que o espírito não pode ser benevolento com os outros seres humanos. Porque se o espírito for benevolento com outros seres humanos, ele estará sendo benevolento com o ego. Porque os outros seres humanos estão no ego. Caio de Jurã: o espírito estaria vivendo um filme também? Isso seria o 6º plano? O 6º plano é outro filme. É outra história, é outra identidade, é outra conversa. Mas se a gente, entre aspas, vai a algum lugar com algum, entre aspas, espírito, ainda é ego. É isso? Não entendi a pergunta. A gente vai, a gente quem? Humano? Por favor, responda. A gente humano ou a gente espírito que vai a algum lugar com alguém, com outro espírito? O espírito como? O espírito não vai a lugar nenhum, porque o espírito não tem lugar para ir. O espírito está no universo, que não é nada que você conheça, paradinho, porque o espírito não se movimenta. Espírito puxa. E puxar não é um mandar. Então o espírito não vai a lugar nenhum com ninguém. Segundo detalhe, não vai a lugar nenhum.
e não vai com ninguém, porque o espírito não anda em pares ou em grupinhos. O espírito está no universo comungado com o universo espiritual, com todos. Mas não tem a consciência disso. Por isso está, como acabei de dizer, como se estivesse sentado numa cabine. Mas e complementa. Sim, se a pessoa diz que o espírito foi, então é ego e não espírito. Tudo que qualquer pessoa disser, a pessoa não disse, foi o seu ego que criou. Então, você, ego, criou dentro da história do espírito que está lhe assistindo a ideia de ter dito que alguém foi. Ou ter ouvido alguém dizer que foi. Armando, pai, fale-nos do amor absoluto. Falei, o amor absoluto é quando o espírito, ao assistir a um filme, um reflexo que ele acha que é ele, consegue ser benevolente, indulgente e perdoar aquele reflexo. Mais do que isso, você não tem a mínima ideia do que seja. Kael Júlia, então a projeção astral não existe? Existe? Não existe seres humanos que dizem que existe, que fazem? Então existe. Aonde existe? A pergunta não é se existe, porque tudo que você ouviu falar ou fez, existe. Mas aonde existe? No mundo das aparências. No ego. A projeção astral é um tipo de raciocínio. É uma história que um ego está criando. A ideia de ter ido ao mundo espiritual. Mas o ego não pode sair para ir para lugar nenhum, porque o ego é só uma aparência. Então sim, existe, mas só existe no mundo das aparências. E se existe no mundo das aparências, é uma prova para o espírito amar, ser benevolente, indulgente ou perdoar aquilo, ao invés de acreditar que fez ou acusar dizendo, essa imagem é maluca, não é isso que é mundo espiritual? Algumas projeções que vêm ao nosso ego podem ser assim uma mera lembrança de algum sentimento vivido pelo espírito? Não. Sentimento, minha filha, desculpa, o espírito só vive o sentimento. Amar. Não existe raiva, ódio, tristeza, angústia, de fomo, ganância, nada disso existe. E tudo isso existe no mundo das aparências. E são provas para o espírito. Giancarlo pergunta, as aparências não têm sentido nenhum para o espírito? Depende. Se o espírito se possui as aparências, se prende às aparências, elas possuem o sentido de real, de verdadeiro, e aí ele vive a aparência como se ela fosse real. Agora, o espírito que se liberta, o espírito que se consegue amar a aparência dentro dessas 3 características, as aparências não têm sentido nenhum para ele, a não ser algo a qual ele deve amar. Geoneiva, o ego nunca irá se sentir amado por Deus ou algo superior? O ego pode criar a ideia de estar sendo amado por Deus. Mas quando ele criar essa ideia, é uma ideia que foi criada. Ou seja, é só uma aparência, é só uma prova para o espírito. Tudo que estiver no ego é projeção para o espírito assistir. O espírito tem memória? Tem. E ele pode se lembrar de todos ou alguns personagens aos quais ele esteve ligado?
É outra coisa, fia, que eu sempre respondo. Tudo pode. Tudo. Mas o espírito não se lembra de personagens. Por quê? Porque os personagens não ficam no espírito. O que fica são as provas. Então ele se lembra das provas que ele já viveu, não dos personagens que ele iludidamente achou que eram. Na consciência do espírito, a memória da consciência do espírito, existe apenas a lembrança das provas. Então, quando o ego tem a sensação de uma lembrança de ter vivido outro personagem, isso fica só com o ego. O espírito não identifica esse ego, esse personagem. O espírito está ali, se fosse um caso de espírito para provas de expiação, que eu sei que não é, estaria ali vivendo a sua prova. Armando diz, foi isso que perguntei um dia, devo amar o ego, as aparências também? O espírito deve amar o ego não pode amar o ego, porque se o ego amar o ego, será uma ação do próprio ego, ou seja, será apenas uma aparência. O ego que anda a ideia de estar amando o ego. O espírito pode, mas comece a separar, você não é o espírito. Do Caio de Juran. Este planeta é comum a todos os espíritos ou isso é particular do meu ego? Se tudo que você está em contato faz parte do seu ego, o planeta Terra é uma criação deste ego que o espírito está sentindo. Não existe planeta Terra. O que existe é o universo. Que não é isso que você olha para cima e vê. Tudo que está no ego, na consciência humana, é individual. Mesmo que aparentemente seja vivido coletivamente. Liluz pergunta o seguinte, li uma palestra em que o velho Kim disse que Deus não está preocupado com os egos. E fiquei pensando então, para quem rezamos pedindo força, proteção, compreensão, etc. Engaixado. Você não reza. O ego não rola. O ego cria a ideia de estar rejando. Então o ego não está rejando para ninguém. O ego está criando a ideia de estar rejando. E o espírito está assistindo isso e pode amá-lo ou não. Tudo que for ego é só ideia. Agora o ego também não pode rejar a Deus, porque quando o ego reja a Deus, é Deus que está fazendo o ego rejar a Deus. Ixi, é complicado, mas é simples. Tudo é ilusão. Então o ego rejar é uma ilusão. Dalba pergunta, isto faz com que a oração não tenha valor? E qual o valor que tem uma oração? Se reza para Santo Antônio pedindo casamento, morre solteiro. Se reza a São Pedro pedindo uma casa e mora num barraco. Qual oração que tem valor? A filha lembrou aqui, tem valor como prova para o espírito. Sim, tem, como prova para o espírito. Agora, para o ego, não tem valor nenhum, rezar ou não rezar. Aliás, se rezasse, resolvesse o problema, era só ficar de joelho no milho o dia inteiro. Pulei de novo sua pergunta, né, Jancalim? A desintegração deste mundo virtual pode fazer com que o espírito esperiteie, mesmo ligado ao ego, ou seja, esperiteie neste plano? Não há desintegração do mundo virtual. Quando houver a desintegração do mundo virtual, o espírito não está mais ligado a este plano.
Sabe, esses espíritos que a literatura fala que não estão mais ligados a este plano, eles desintegraram este ego, eles não têm mais o 7º nível de ego. Então, não houve uma desintegração ficando aqui. Aliás, como é que você pode ficar aqui desintegrando aqui? Só pode estar no planeta Terra aquele que tiver uma ilusão de estar no planeta Terra. Armando, o ego não tem como saber se o espírito veio a amar ou não. É isso? O ego não pode saber de nada. Tudo que o ego souber é uma prova para o espírito, e não uma verdade. Jacalim diz, desculpe, quis dizer quando o espírito se libertar das ilusões. Quando o espírito se libertar das ilusões, a ilusão continuará existindo do mesmo jeito. Sabe, aquela ideia que eu lhe disse, durma enquanto está passando o filme. Se o espírito se libertar, seria como se você estivesse dormindo, mas o filme continua passando. O filme não muda. Maria Tereza diz, Joaquim, quando vejo alguém caído na rua, um alcoólatra, e me vem um sentimento de amor por ele, é o meu espírito que está tendo o sentimento de amor ou é o meu ego? Primeiro, você não está vendo ninguém caído na rua. Foi o que eu acabei de dizer. Todas as pessoas que convivem com você são suas criações. Você está achando que está vendo, está tendo a ideia, lançando ao espírito a ideia de estar uma pessoa ali caída no meio da rua. Só que, como eu disse, o pensamento não é só uma linha reta, ele tem diversas coisas, e entre essas coisas está a emoção ou sensação. Então, você, ego, que a ideia de estar vendo alguém ali caído na rua, e você, ego, que a ideia de, por amor, ajudá-lo. E o espírito assiste a tudo isso e pode amar universalmente ou pender-se a esse amor e fantasioso, irreal, ilusório, e aí achar que deve ajudar. Mas Joaquim, a Liluz disse que não conseguiu ouvir direito a resposta sobre a questão de pedir força, proteção, oração, que o pautalk dela não está muito bom. Você pode repetir, por favor? Posso. Quem faz uma oração é o ego. Então não é o espírito que está orando, é o ego. E tudo que o ego faz é apenas a relação de uma imagem para o espírito assistir. Então, o orar humano é apenas uma imagem para o espírito. Sendo assim, o humano não reza, não ora, não faz oração, cria imagens para o espírito assistir. Maria Tereza continua a pergunta dela, mas então é uma criação do ego coletivo? Não, é uma criação sua. Se outro ego está criando a mesma coisa, é a criação de outro ego. Se são 10 egos criando a mesma imagem, são 10 egos diferentes, são 10 pessoas caídas na rua diferente. Wilson, esses pensamentos de compaixão para com o outro caído, são gerados por Deus para a aprovação do ego? Carlos, qual é a aprovação do ego? Desculpa, a aprovação do espírito. Qual é a aprovação do espírito? Sair do bom e do mal. Então ele precisa criar, o ego precisa criar a ideia de fazer algo bom, porque fazer algo bom ou fazer algo mal é prova para o espírito. Que o espírito que ama fazer o bom ainda está identificado com o personagem. Armando, pai, por favor, fale mais sobre perdoar o ego. Perdoar o ego é simplesmente para o espírito
não acusá-lo o ego de nada. Só isso. Perdoar é não ver erro no que o outro faz. Jancalim, como sabemos quando o espírito quer orar? Não sabemos. E o espírito não ora. Claro, porque orar para você é dizer: ah, meu Pai do céu, ah, Pai nosso que está no céu. Isso não é oração. Isso é zelação de uma aparência de oração. O espírito não ora. O espírito tem uma ligação com Deus. E essa ligação não é a oração que você conhece. Jancalim, por que o Cristo ensinou o Pai Nosso? A quem que ele ensinou? Que Cristo? Uma ideia? Uma imagem? É, porque Jesus Cristo é uma ideia, uma imagem. Um personagem deste mundo fictício. Jesus Cristo não existe no universo. A ideia ensinou? A ideia ensinou. Porque tudo que passa pelo ego é prova para o espírito. Então é prova para o espírito, para ver se ele se pende à necessidade de rezar o Pai Nosso. Liluz pergunta, o ego tem alguma ligação com Deus? Não, o ego não tem ligação com Deus. O ego é uma emanação de Deus. É o Deus emanado. O ego é Deus. Então ele não tem ligação, é Deus. Armando diz, ao Armando não é dado o ato de perdoar a si ou a outro ego. E se for dado, é prova. Em outras palavras, com esse Armando não se tem nada a fazer, nem nada a esperar. Nem nada a ser, nem nada a estar, nem... O Armando nem existe para poder esperar alguma coisa para ele. O difícil é convencer o Armando disso, a Márcia disso, a Liluz disso, o Bruno disso. É a pior prova. Mas não vai convencer. Porque se convencer, não fui eu ou alguém que convenceu. Mas foi Deus que criou a ideia de estar convencido. E quando ele criará essa ideia? Quando o espírito precisar dessa prova. Jancalim, não sei se sou ego ou espírito ou filme ou holografia. Se sua técnica para desapego é isso, tá dando certo. Louvado seja Deus. Armando, mas você disse que eu sou o Armando? Sim, você é o Armando. Mas o Armando não é nada. O Armando é uma ideia que o espírito tem. É uma imagem que o espírito está sentindo. Só isso. É um ego chamado Armando. Maria Tereza, se não temos que orar, temos só que entregar tudo para Deus? Se você entregar, ótimo, mas se você entregar, você humano, entregar tudo a Deus, não vai ser você humano que está entregando a Deus. Entregar a Deus será a ideia que Deus está zelando através da aparência humana para uma prova de um espírito. Então você humano não tem que fazer nada. E tudo que fizer tinha que ser feito. A Maria Tereza diz que está fazendo uma confusão incrível de como viver daqui para frente. Acho que todos nós estamos passando por isso, viu, Maria Tereza? A esperança é que Deus nos ilumine e a gente encontre aí o caminho. Veja, essa confusão é normal e faz parte da provação do espírito. Agora eu sei como você vai viver daqui para frente. Como você vai viver. Não se preocupe em querer viver diferente, em querer fazer coisa diferente. Você vai viver como tiver que viver mesmo.